Oportunidade, organização, inovação. Os motivos que levam uma pequena empresa a crescer e se tornar uma líder no mercado são os mais variados, mas todo empreendedor precisa, desde o início do seu negócio, lidar com questões como estratégia, operação e gestão financeira, entre outras chatices necessárias. Para falar sobre valor e gestão de empresas, eu recebo hoje aqui no Rio ETEC a engenheira, mestre em economia e consultora Tina França. Seja bem-vinda, Tina. Oi, obrigada, Beto. Prazer estar aqui com você para falar desse tema tão chato, mas tão necessário. Muito necessário. Vamos lá, como surgiu a ideia do livro? Você que passou pela avaliação de empresas, é cantora lírica, enfim. Como é que surgiu a ideia? Olha, a ideia surgiu, eu te fiz um sabático, né, que a gente conversou aquele dia, meio forçado, e um pouco antes da pandemia, eu estava voltando a fazer uns projetos nessa área e comecei a ter muito contato com amigos que eram empreendedores e que sabiam que eu militava aí nessa área de gestão financeira, me pediram ajuda. Quando veio a pandemia, foi um boom de gente desesperada e também um boom de oportunidades, né? Pessoas abrindo serviços, muita coisa na área digital, redes sociais, clínicas e tal. E eu comecei a ajudar uns amigos, comecei a dar uns cursos aí, né? Isso multiplica. E esbarrava sempre na mesma questão. O empreendedor, principalmente o empreendedor pequeno, ele tem muita aversão à gestão, muito mais, principalmente a gestão financeira. Muito mais, eu percebi, por um desconhecimento, né? Ele vê aquilo como uma coisa compulsória, que ele tinha que fazer e está sempre em débito, e está sempre atrasado, está sempre na lista dele de chatices que ele não consegue cumprir. E a consultoria tem um limite de tempo, né? Você começa a atender 1, 2, 3, 4 pessoas, daqui a pouco você não tem mais tempo, né? Porque você aprofunda ali e tal. E eu pensei, como que eu posso ajudar essas pessoas num âmbito maior, né? E pensei, vou escrever um livro, que ao mesmo tempo eu consigo organizar melhor, né, e fazer um relato assim da minha experiência nessa área. E foi quando tudo começou. Vou escrever um livro para ajudar esses empreendedores, como que eu posso colaborar aí com a minha experiência nesse dia a dia para eles. Muito em cima do que eu estava vivenciando, né, nesses projetos. Bom, mas já existem livros e manuais sobre o assunto. Qual o diferencial do livro seu e da Bianca Chinelli? A Bianca é uma amiga de longa data, nós somos amigos de faculdades, é engenheira também, uma mente brilhante. E a gente se conheceu na faculdade, nosso primeiro trabalho foi juntos, ela até fez questão de botar no livro que eu arrumei o primeiro emprego dela. E a vida levou a gente para caminhos diferentes, ela foi trabalhar numa grande multinacional há muitos anos, e ela também estava numa mudança de profissional, foi morar fora e tal, e eu sabia que ela estava mais ou menos com tempo disponível, eu achava, né? E aí quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, gente, esse projeto é a cara da Bianca, eu vou ligar para ela. E aí ela falou, tá maluca, Tina, eu tô fazendo doutorado em mudanças climáticas. Eu falei, não, é um projeto que vai ser bacana e a gente vai somar nossas experiências. E convenci a ela a doar 1 hora por semana pro projeto. E a gente fez, com 1 hora por semana a gente conseguiu, é lógico que depois no final, né, o envolvimento para essa reta final é muito grande. Mas o que a gente pensou, que direcionou o livro o tempo todo, foi fazer uma coisa acessível. Porque eu li vários livros de gestão financeira nesses 2 anos que a gente ficou escrevendo o livro, mais de 10. E todos ou eram muito chatos, muito profundos, a pessoa ia desistir na página 10, ou os que não eram, que tinha até uma pegada visual mais bacana, empreendedorismo, a coisa da mulher e tal, eles eram muito superficiais e não tinha nada de prático. Você lia aquilo tudo e falava, bom, mas e aí? Né? Como é que eu vou fazer? Então, o que norteou a gente muito foi ter um livro que fosse profundo o suficiente para você realmente ter uma mudança que impactasse seu negócio e ser leve o suficiente para ser uma leitura agradável, né? Que você pode... Afinar isso é complicado, né? E foi legal fazer a 4 mãos, porque uma ia balizando a outra, né? Quando a gente aprofundava muito, Bianca, menos. Você está escrevendo uma tese, mas aqui, aí a gente voltava um pouco para a superfície. E quando a gente também ficava muito leve demais, Tina, menos, senão a gente vai cair na autoajuda. Eu falei, pô, mas é um pouco autoajuda, né? Se você está lendo um livro sem juízo de valor, mas você está lendo um livro para
para que ajude no seu dia a dia, não deixa de ser uma autoajuda, né? E nisso eu acho que foi muito bacana. A gente já tem tido muito retorno, assim, de pessoas que estão lendo, às vezes, trechos, né? Que isso foi um outro diferencial que a gente fez. Você pode começar no capítulo... São 7 capítulos, né? Você pode começar, sei lá, no 4, que é o de gestão financeira e finanças pessoais, porque é teu ponto fraco. E dali fala, ó, isso aqui tá mais aprofundado no capítulo 2, isso aqui tem mais no capítulo 5. Então, naturalmente, você vai escolhendo aquilo que naquele momento né? ou Tá faz mais interessado. sentido, ou despertou curiosidade. Então, eu acho que a forma também foi muito inovadora, né? Além do conteúdo, e muita referência, assim, filme, música, vou falar mais futebol. tarde, vou falar mais pra frente. Isso eu achei muito legal. Muito legal. Agora, das chatices, pela experiência de vocês, quais são as que mais chateiam os seus clientes, Cara, ou os leitores? O que eles falam? Na minha opinião, é financeira sempre. Assim, 100% das pessoas que eu comentei, ou que estavam lá na livraria, às vezes eu vou lá tomar um café e fico vendo, fala, preciso muito disso. Por que a gestão financeira? Porque eu acho que a gestão financeira tem esse peso de ser um indicador da sua performance em algum momento, né? Que inclusive é o mote do livro. Por que você precisa da gestão financeira? Não é porque é chato, não é porque normalmente essas pessoas têm um contador que faz lá, apura os impostos, os DARFs e tal, e você pode passar batido, mas é o grande indicador do seu negócio, né? Então, é um choque, é você ir para terapia, né? Você dá de cara com a verdade, né? Os números podem... eles não mentem. Você pode até fazer uma interpretação distorcida, mas eles estão ali, né? Eles são objetivos. Agora, para isso, você precisa descobrir que número explica bem o seu negócio. Porque não é um indicador universal, né? O EBITDA é um indicador universal, mas como é que você apura o seu EBITDA? Né? Então, que é um medidor de lucro, né? De performance. Então, essa é a chatice campeã. Campeã, né? Eu quero voltar um pouco atrás na sua fase de avaliadora de ativos. Você fez uma tese sobre ativos intangíveis, né? E aí eu quero saber, nesse período, com milhares de empresas que você avaliou, se existe uma conexão entre a inovação e o sucesso de um negócio. Então, é claro que existe. Não necessariamente. Eu quero saber o que você viu e passar um pouco essa experiência aqui pra gente, para os nossos ouvintes e espectadores. É claro que existe. como diria Raul, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Então, essa questão da inovação, ela é inerente do homem, né? Assim, a gente passou de caçador-coletor para a Revolução Agrícola, Revolução Industrial, tudo pautado em inovação, que foi essa percepção de você ver, não necessariamente uma invenção, mas de você dar um novo método, uma nova tecnologia e fazer aquilo com mais eficácia, com mais eficiência, com menos recurso, né, e com menos tempo. Isso sempre pautou. O que eu acho, a grande diferença que a gente tem hoje é na velocidade, né? Hoje a gente vive aí com um cenário de hiperatenção, né? Principalmente depois da pandemia, você está conectado 24 horas por dia. Todo mundo fala, não, eu estou tentando me desconectar. É muito difícil, né? Porque justamente você está em home office, então, você almoça em casa, aí você tem que estar disponível em outros horários, porque a tua vida útil fica, às vezes, picada, né? Então, o que eu vejo até nessa questão do empreendedorismo é que a inovação é o grande diferencial, mas ela sozinha, ela se esgota. Ou você não consegue tirar o melhor dela, né? 100% desses clientes que eu tive mais contato e as próprias empresas que a gente avaliou, se você não tem uma gestão, você não consegue tirar todo o potencial da inovação. Que você consegue produzir, né? Porque hoje, em pouquíssimo tempo, né? Apesar tá de você ter a proteção, né, da patente e tal, mas hoje em dia você tem as redes sociais, a internet, você não tem mais privacidade, né? Não tem LGPD que sustente, que dê conta, exatamente. Então, se você não for muito efetivo e não tiver muita clareza onde que aquela inovação vai retornar para o seu negócio, né, para a sua performance, isso se perde, né? Cada vez mais rápido, né? Eu estava pensando aqui sobre avaliação de ativos e
me vieram duas empresas assim emblemáticas, uma situação bem próxima, bem recente, que é a Jaguar. A Jaguar, que é uma fabricante de automóveis assim, né, super conceituada, que estava numa crise, porque os automóveis dela não estavam agradando ao público, aí ela mudou, fez todo um rebranding e toda uma situação lá também de linha de veículos que parece que não estava dando muito certo. E me lembrei, porque assim, essa coisa de buscar a inovação ou a mudança pela mudança, às vezes também, né? Sim, né? às vezes é um tiro no pé, né? E lembrei também da Kodak, por exemplo, né? Que não quis acreditar no mundo digital e foi pro buraco, né? E também a Betamax, a Sony, que fabricava uma fita, a Betamax, que era melhor. Dizem que era de melhor qualidade, né? Mas não conseguiu porque as VHS conseguiam gravar 6 horas. E o americano gostava de gravar os jogos de futebol americano, que às vezes demoram mais de 3 horas, e a Betamax não conseguia. Quer dizer, umas coisas... Era melhor, mas não vingou, né? Mas isso tudo a gente consegue explicar depois que aconteceu, né? Sim, sim. A pergunta de 1 milhão como é que a gente antecipa esses movimentos? Isso é a cara da inteligência artificial, né? Assim, os dados estão ali. A questão é como fazer as perguntas corretas, né? Isso. Esse que é o desafio. Então, isso é uma percepção. E nesse sentido, a gestão te ajuda a fazer as perguntas certas, né? Eu tenho uma cliente que a gente fez agora o relatório de fechamento, ela teve um crescimento, teve um bom desempenho financeiro, mas os indicadores são totalmente contrários à estratégia que ela escolheu para adotar. Aí eu falei, você atirou no que viu e acertou no que não viu. A pergunta é, você agora que já sabe, né, a resposta que o mercado teve, você vai mudar a sua estratégia ou você vai corrigir os planos, as táticas para ser fiel à sua estratégia? Não tem certo, não tem errado, né? É uma questão de você ter consciência. Né? Tanto que o livro a gente começa fazendo... E não ficar pegada a nada, E não né? ficar pegado, exatamente. Não é porque deu certo que vai continuar dando, não é porque deu errado que não pode dar certo, né? Tem aquele livro, não sei se você já leu, Oportunidades Disfarçadas, que são vários cases de coisas que tinham tudo para dar errado e deram certo. E no final do livro tem lá um checklist de 10 coisas que ajudam você a identificar uma oportunidade disfarçada de crise, né? E uma delas é isso, é você não ficar apegado nem ao que deu certo, nem ao que deu errado, né? Use o que deu certo a seu favor e o que deu errado também, né? Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é quais são os ingredientes, por tudo que você já viu, que são fundamentais para uma empresa ser longeva e próspera. Será que existe essas... Assim, quisera eu saber, né? Mas assim, pelo que você já viu, na época que você avaliou um monte de empresas, e agora? As empresas mais longevas que eu tive contato, assim, todas elas tinham em comum uma marca forte. Olha. Então, isso, hoje a gente fala em intangível, a gente pensa muito em tecnologia, né? Tem essa coisa da Apple. A Apple vale mais, é a marca ou é a tecnologia? Ninguém sabe responder, tem 1000 artigos se você botar aí no Google. E eu particularmente acho que a marca, ela representa muitas coisas, inclusive a capacidade de inovação, de tecnologia, porque os outros intangíveis, eles são mais mensuráveis, né? Você tem a carteira de clientes, você tem uma tecnologia, hoje em dia, por conta do intangível já fazer parte do universo contábil, a gente já sofisticou muito como medir, como apurar, mas a marca ela ainda tem muito intangível dentro do intangível, né? Porque você tem não só a questão financeira de eu vou fazer melhor, eu vou fazer mais rápido, ou eu tenho um produto de qualidade, ou eu tenho de reconhecimento, mas tem um de pertencimento, que isso é muito difícil de você mensurar, né? Então, eu acho que a marca, nesse sentido, ela é uma garantia da longevidade, porque ela tem uma promessa de qualidade e de gerenciamento, até de questões aí, éticas atreladas a ela. Né? Acho legal a gente falar um pouco mais sobre intangível, né? Todo mundo que conhece esse conceito, e você viu a transformação, e foi sua tese.
O mercado, né, as empresas, até bem pouco tempo, elas valiam muito mais pelos terrenos que elas tinham, pelos escritórios, ou se há uma siderúrgica, pelos altos fornos. Isso mudou com a questão da contabilização dos ativos intangíveis. Fala um pouco mais sobre o que é um ativo intangível e como mudou a percepção do valor deles, né, principalmente depois da década de 50. Os estudos que a gente tem, os que eu li pelo menos, são mais da década de 70 para cá, né? E aí tem uma mudança absurda. Você pegar uma publicação americana, por exemplo, na década de 70, ali, meados dos anos 70, o intangível representava 10% do valor de mercado daquelas empresas que atendiam lá os índices da Bolsa. Que eram que tipos de empresas? Basicamente indústrias, intensiva em capital, né, com aquele parque industrial todo verticalizado, aquela integração, ganho de escala, Ford. E final, né, anos 2000, essa publicação, acho que a última é de 2020, é 90%. O intangível. Inversão, né? Total. Total. Né? Isso quando você pega o mercado até brasileiro, quando eu fiz o meu mestrado era na ordem de 50%. A gente estava mais parecido com o mercado europeu, que tem um outro estudo do mercado europeu. Tanto que agora eles já estão fazendo até isso meio diversificado, estão pegando o mercado asiático, o intangível é menor, que é bem a cara do mercado americano, né? É o maior mercado do mundo, não tem jeito. Mas o que acontece? O intangível ele pode ser intangível percepção e intangível ativo. O ativo, necessariamente, ele precisa ter um lastro de retorno, né? Você, para considerar ativo intangível e estar dentro do seu balanço, tem vários critérios lá contábeis. A Coca-Cola não pode simplesmente pegar o valor dela de mercado e botar dentro do balanço, né? Você tem que seguir todas as regras contábeis, de custo, de aquisição, de impairment, aquela... Mas, tipo, a patente da Coca-Cola, isso é um ativo... Isso é um ativo, mas é a custo, né? É o investimento, quanto que você investiu ali para desenvolver... você só pode colocar no seu balanço a mercado quando você comprou de terceiros. Porque, teoricamente, você está assumindo que existe aquele valor. Né? E aí você testa se aquele valor se mantém. Se tiver... Aí é o valor justo, a história do valor justo. A questão do valor justo. Mas isso mudou muito. E quando eu fiz a minha dissertação lá do mestrado, é muito interessante, porque a gente já estava há um tempo... Isso vai fazer 10 anos. A gente já estava nesse padrão IFRS, já tinha todo um movimento de contabilização dos intangíveis, mas ainda era muito recente. Então, eu cruzei performance financeira, escolhi o lucro, o EBITDA, para comparar com ativos tangíveis contabilizados e foi fraquíssima a conclusão foi, se for pelo intangível, as empresas estão ferradas. Mas por quê? Eram aquisições muito recentes, então a empresa ainda não estava tendo benefício daquela aquisição. Certo. Né? Então ficou aí no meu to-do para fazer o doutorado para apurar agora, 10 anos depois se essa curva se reverteu. Né? Mas aí foi tanta crise de lá para cá que é difícil você explicar de uma forma maciça, né? Eu fui pontualmente dentro de várias empresas para interpretar isso, né? Vamos falar da sua época de programadora. Vixe. Lá na UF? Foi na UF? Fiz engenharia na UF. A Tina é niteroiense, com muito orgulho. Eu e Bianca. Isso. Então, lá atrás você programou numa linguagem de computação jurássica chamada Fortran. Né? Me conta um pouco dessa época e o que você levou desse aprendizado. Teve uma professora muito importante que fez um insight sobre algoritmo. Como é que foi isso, Tina? Você vê, né? A gente fala tanto em algoritmo, hoje ninguém sabe explicar o algoritmo do Instagram, e lá, na década de 80, a gente já falava isso. Quando eu aprendi o Fortran, ela já era uma linguagem velha, né? Você tem noção de quanto tempo tem isso. E foi muito interessante, porque era um semestre inteiro para aprender. E a professora falou, olha, gente, a linguagem do futuro de programação, vocês que estão aqui é que vão inventar. Quem de vocês for trabalhar com isso? Porque na minha época não tinha informática ainda, era matemática, e a informática era uma especialização da matemática. Sim. E o básico a gente fazia com cálculo, essas coisas era comum, né? Algumas matérias eram comum com a matemática. Então ela falou, vocês que vão inventar essa linguagem do futuro, Fortran Plus, Fortran+, ou o nome que der.
Mas o algoritmo dificilmente vai mudar tão rápido, porque é a forma da sequência lógica do que você quer buscar. Então, ele precisa ter uma sequência organizada, eficiente, né, que você não tenha retrabalho, e depois você transforma, você traduz, né, você traduz para inglês, para chinês, para mandarim, para francês, dependendo da tecnologia que você vai usar. Então, invistam tempo no algoritmo. E é incrível, eu depois, né, fui usar Excel anos depois, e é muito parecido com o Fortran. Para quem conheceu o Fortran, né, aqueles comandos. Então, eu tenho muita facilidade, tive, né, para aprender, porque eu já tinha a cabeça da programação. E o Excel, na planilha eletrônica, nada mais é do que uma programaçãozinha facilitada para o usuário, né, do computador pessoal, né. Mas era desesperador, porque a gente levou meses para programar a soma de números primos de 0 a 100. Né? Que era mais fácil você fazer na mão. A gente levou 4 meses, porque você escrevia o algoritmo, depois transformava na linguagem, depois perfurava os cartões, eram aqueles cartões tipo de loteria, né? Com 80 colunas, enfiava numa máquina gigante, que era tipo uma máquina de escrever, aí eu digitava o meu código e ele ia imprimindo. Cada linha, aí fazia uma pilhinha assim, e a gente ficava sentado na fila de espera para ler. Aí você pegava essa pilha, mandava para a leitora, ela... Aí ela dava o resultado, é isso? Não, aí dava erro, linha tal, programou errado, esqueceu um asterisco, esqueceu um ponto, esqueceu aspas. Aí aquela linha se tirava, descobriu o erro, digitava de novo, enfiava naquela... Pô, e quando caiu o cartão no chão, cara... Era desesperador. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Então senta. Bianca, vem aqui, vai ajudar a botar isso aqui na ordem. Tá. 1, 2. Cara, mas foi um processo, assim, muito interessante de pensar antes de executar. Essa que eu acho que é a grande sacada. A gente hoje vive um mundo que a gente está muito mais reativo do que olhando para a gestão. Né? Você abre seu e-mail, seu WhatsApp, tem 300 mensagens, você vai respondendo, você não pensa, pô, mais importante, como é que eu vou... O livro a gente dá essa dica, começa o seu dia organizando suas micro tarefas, né? A tarefa do mês, a tarefa da semana, a tarefa do dia. E isso eu acho que também é muito... Eu trabalhava com projetos, a gente tinha às vezes 200 projetos em andamento, né? Então, se você não tivesse um planejamento, assim, das prioridades, é enlouquecedor. Né? Senão você atende só o cliente que é mais chato e te liga mais ou manda mais mensagem, mas às vezes a prioridade não é se livrar dos chatos, é organizar o que tem prazo, o que tem conta, a parcela a receber, né? E aí você define isso. Então o algoritmo me ajudou muito a pensar dentro de uma sequência lógica e buscando eficiência. Eficiência. Né? Que é o segredo, né? Vamos falar de eficiência, eu quero falar sobre aquela comparação que vocês fizeram para efeito didático entre uma empresa e um time de futebol. Achei ótimo aquilo. É ousado, né? Duas mulheres usando futebol e eu sou zero especialista em futebol, mas gosto muito de esporte, assisto muito, a Bianca também. E foi engraçado que o Bruno, que é o nosso editor, ele mandou mensagem, tem um erro ali, o Cristiano Ronaldo não tá não sei aonde. Aí eu falei, será que fez essa gafe? Aí fui lá. Falei, não, Bruno, você não leu direito. Eu falei na data tal, não era não sei o quê. E a gente pegou a cópia escrevendo o livro, né? Eu acho que também isso inspirou muito a gente usar essa linguagem. E eu acho que a metáfora ela é genial, né? Porque se for pensar bem, tudo que a gente escreveu aqui é óbvio. Não tem nada assim... Às vezes eu dei para minha advogada outro dia o livro e falei, Renata, não tem nada aqui que você não saiba, mas dá um voto de confiança. Ela, não, vou ler, com certeza. E é isso, o óbvio às vezes precisa ser dito, precisa ser estruturado, né? Como fazer... Quer coisa mais óbvia do que perder peso? É comer menos e gastar, mas como, né? O como não é óbvio, né? Então, a metáfora a gente usou muito para que a pessoa tivesse esse insight, né? Por que você precisa de uma estratégia para ganhar um campeonato? Não basta ganhar um jogo. Sua meta é o campeonato, então, às vezes, o empate é mais estratégico com 2 do banco de reservas e poupar o craque que está se recuperando para a final, né? Isso é estratégia, né? Então, a gente quis
facilitar, assim, essa compreensão da mensagem que a gente tinha para dar. Eu achei legal essa história do se prepara para o campeonato, aí os jogadores, né? O scout, isso. conhecer seu concorrente, o time que vem depois, né? Se o cara é retranqueiro, você não adianta ficar jogando bola para frente, tem que avançar meio de campo. Então, isso é a empresa. E o brasileiro entende muito de futebol, né? Não, perfeito. Achei ótimo. E aí você tem uma hora que você faz acho que foi na introdução que você diferencia consultoria, coaching e mentoria, e que foi importante para você fazer essa diferenciação. Por quê? É engraçado você se pegar nisso, porque isso quase saiu do livro, porque o livro ficou muito grande. A gente chegou até a pensar em dividir, em fazer 2 volumes, mas como ele foi concebido assim, justamente para linkar a gestão financeira com todas as outras áreas que a gente elencou como prioritárias, qualquer divisão que a gente fizesse ia desestruturar muito a proposta, né? Então, o editor falava, tá muito grande, vamos tirar esses desenhos, tá repetido e tal. E eu falei, pô, acho que isso foi a primeira coisa que eu escrevi. Essa parte, Essa parte. Não, que eu acho que foi para você se... foi uma meio forma de você se organizar, né? Foi meio meu insight, exatamente. Que as pessoas me procuravam e falavam, eu preciso de uma consultoria financeira. Aí eu chegava lá, não era uma consultoria, porque a consultoria, ela tem uma coisa, tem começo, meio e fim, né? Eu preciso de uma consultoria para implantar um sistema, é uma coisa. Para implantar um sistema de gestão, é uma coisa. Agora, a maioria das vezes eu vi que as pessoas precisavam aprofundar, entender, ter um processo, em que estágio que ela estava no negócio dela, se ela queria crescer ou se ela precisava se reorganizar. E isso a consultoria não faz esse milagre, né? O que eu mais vi foi você contratar um sistema de gestão financeira, implantar e não conseguir usar. Me parece mais comum. É muito comum isso. Porque você não dimensionou o treinamento, você não dimensionou o processo, da onde que vem uma informação e para onde que ela vai, quantas pessoas que isso envolve. Aí você vê que várias pessoas controlam a mesma coisa, cada um na sua casinha. Tem aqui uma planilhinha de estoque, aqui uma planilha de compra, aqui uma planilhinha do que eu usei, e elas não se conversam. Pô, aí você põe um sistema, isso fica assim, escancarado, né? Então, eu escrevi isso muito numa reflexão dessas dificuldades, né? Até para me orientar assim, do que a gente precisa abordar no livro. E acabou ficando porque foi meio minha apresentação. Mas eu achei assim, legal para as pessoas saberem o que elas precisam, o que elas querem, o que elas querem, né? Você quer uma pessoa para ser, assim, te dar uma força, vai no coach. Você quer alguém para organizar, né? Isso Se é uma coisa pontual, procura... uma consultoria, ou quer dizer... O meu, assim, a minha especialidade é a gestão financeira, mas a gente fala que, por exemplo, não faça nada sem procurar seu advogado. E as pessoas fazem, né? Eu vejo problemas graves porque ninguém nunca parou, porque, pô, não, advogado é muito caro. Eu falei, pô, mas você sai para jantar, toma um vinho de não sei quantos dólares e não vai no advogado, que vai te deixar, te livrar de um passivo, de um problemão. Então, isso é uma questão cultural, né? A cultura é uma coisa que a gente fala muito aqui. Se você não tiver uma liderança clara, uma comunicação, e isso alinhado com a sua equipe, mesmo que a sua equipe seja você e você mesmo, precisa desse alinhamento, você vai patinar. É uma loucura, né? Vou pegar uma frase que vocês colocaram do Tim Cook, né? Eu tô achando que você leu o livro, hein? Até uma determinada parte. CEO da Apple, que ele fala, você pode fazer somente algumas realmente excelentes. Deixe de lado todo o resto. Quais são as mensagens por trás disso, dessa frase, que tem a ver com o livro? Quando a gente fala de Apple, é sempre uma coisa que você tem que parar e pensar, né? Falar, não, tem alguma coisa de importante, né? Uma empresa tão bem sucedida. A mensagem importante que fez a gente escolher essa frase, todo capítulo começa uma frase, né? Que é a minha síntese do que vem. Cara, não dá para você fazer tudo bem, né? Dá para você fazer um monte de coisa mal feita, né? A gente tem hobby, tem não sei o quê, faz tudo meio do jeito que dá. Mas na sua empresa, esses empreendedores normalmente são pessoas altamente capacitadas, gênias, né? Da inovação, na operação. E isso faz com que elas centralizem tudo, né? Não, porque eu não vou ser... Fulano não vai saber fazer isso, eu quero fazer isso, mas tudo fica aqui na minha mesa. E aí você acaba não fazendo nada, nem bem feito, nem mal feito. Você é consumido pela operação, né? 200% do seu tempo consumido pela operação. Isso.
E aí, de repente, vai ter uma pessoa que vai poder te ajudar e você não consegue parar para treinar essa pessoa ou até para achar essa pessoa. Então, isso é uma coisa que mobiliza os empreendedores. É não perceber que eles estão melhor naquilo que eles são geniais, se ele tiver uma estrutura que ajude de alguma forma e que isso tenha um retorno, né? Sim. É você parar no box para botar o pneu de chuva. Se você não parar, você vai ganhar 8 segundos, mas depois na curva você vai derrapar, né? Então é isso, cara. Para no box, ajusta a equipe, troca o pneu e confia que isso vai ter um retorno. Né? Senão você não vai para frente, né? Se a sua proposta é crescer, você precisa ter essa consciência que não dá para fazer tudo bem. Mas você tem que conhecer. Né? Eu não sei contabilizar e tal, mas eu tenho que saber pegar um balanço e ler um relatório e interpretar, né? Bom, nosso tempo já estourou aqui, Poxa vida! Eu quero fazer uma última pergunta que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente foi preparado, você até escreve um livro, né, para um mercado tradicional, onde durante décadas a gente estudava, ia para a faculdade, né, tinha um emprego, fazia um plano de carreira e depois se aposentava. Mas isso está cada vez mais raro, né? Qual a maior dica de vocês, Bianca? A Tina vai dar por você, né? Para quem foi empregado a vida inteira e agora quer ou mesmo precisa abrir um negócio. Cara, fora ler o livro. Primeira coisa, ler o livro. Uma coisa importante que a gente não falou, todos os modelos que a gente usou estão disponíveis para download. Vocês usam QR Code? Conta aquela história do QR Code. O início do livro tem um QR Code que é, na verdade, o nosso Instagram, né? Uhum. Que é @chatices.necessárias. E lá no Linktree tem todos os planilhas, os questionários, tudo que a gente usa no livro está lá disponível, é só você entrar. Não precisa nem comprar o livro, é só entrar lá, pode... Se não comprar o livro, não vai saber usar. Mas a dica que eu particularmente tenho e uso na minha vida pessoal é você se manter atualizado. Seja assistir podcast, curso online, entrar numa pós-graduação, voltar para a faculdade, comprar livro, o que funcionar para cada um funciona de um jeito, né? Ou uma mistura disso tudo, ter grupos de classe da onde você trabalha, trocar, conhecer teu concorrente, trabalhar esse ecossistema do seu negócio, né? E isso é o que vai te manter na inovação, na fortalecimento da sua marca. Networking, nas conexões. Né? O mundo é feito de conexões. Né? Esse é um ativo intangível muito relevante na nossa vida. Né? Então, a minha dica é essa, se mantenha vivo, não acomode na inércia do que você já construiu. E busque o conhecimento, sempre. Conhecimento contínuo. Né? Contínuo. Isso aí é um grande diferencial. Tina França, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio ETEC. Muito legal. Falando sobre empreendedorismo no Rio. E a gente ainda vai crescer muito, se Deus quiser. Tá ótimo. Obrigada, Beto. 33 minutos. Rendeu bem, hein?